Bom dia, eu sou Rinaldo Souza Salomão, sou presidente da Trabalhadores da Alimentação do Campo Grande, do setor da alimentação. Estou fazendo esse vídeo para conversar com vocês sobre os pensamentos políticos dessa categoria defende. O primeiro pensamento político que nós defendemos, nós somos da facção democrata, nós somos um sindicato democrata. O que nós defendemos? Tudo que é baseado em lei e na liberdade de todos, de igualdade a todos. É um sindicato democrata, onde nós respeitamos o trabalhador e os seus movimentos dentro da indústria. Por isso nós chamamos de Comissão de Trabalhadores, defendendo todos os trabalhadores e todas as empresas que têm diálogo dentro da empresa. Então o nosso sindicato é defensor disso, do diálogo. Tudo que é feito no diálogo, na conversa, é resolvido dentro da empresa. Então nós defendemos, sempre orientamos nossos associados de nossa categoria que eles se orientem dentro da empresa, se articulem dentro da empresa e resolvam os seus problemas e o sindicato, seu parceiro, elaborando os acordos coletivos deles. A convenção coletiva a gente elabora para ser o básico do Estado do Mato Grosso do Sul. Hoje mesmo, no nosso setor de alimentação, há muitos anos, no setor de alimentação São Paulo, Rio Grande do Sul e outros estados do Brasil, se articula a convenção estadual que pega 60% dos trabalhadores na convenção e os outros 40% são abrangidos por acordos coletivos com as grandes empresas que onde se articulam as comissões de trabalhadores. Então por isso nós somos defensores. Você tem a convenção coletiva que abrange a maior parte dos trabalhadores onde não é grandes empresas. E as grandes empresas, se nós preocupamos com os acordos coletivos, os melhoramentos dos acordos coletivos dele, incrementando cada ano, melhorando mais. E nos pontos que falam das questões econômicas, o PPR, os convênios e todos os outros benefícios que tem, a estabilidade de emprego do diretor sindical, a estabilidade de emprego da gestante e a estabilidade do auxílio de doença e do próprio acidente de trabalho. Nós nos preocupamos com essa questão de fazer em acordo coletivo em muitas vezes, apesar de estar estipulado alguns assuntos em lei, mas em acordo coletivo se melhora a lei, se consegue conquistar pontos da lei, consegue melhorar pontos da questão salarial. Muitas vezes o salário mínimo nacional vem um aumento, mas o sindicato consegue, através das convenções, melhorar o salário das categorias dentro da indústria. Logicamente que tem empresas que têm condições, outras não. Umas garantem um salário melhor, outras garantem não. A parte da vale alimentação. Tem empresa que paga 100, outras pagam 400, outras pagam 1.000. Depende da empresa, do tipo de articulação de cada tipo de empresa. Então é isso que nós defendemos. Cada caso é um caso. A gente não pode também, muitas vezes, ter um acordo coletivo dentro da empresa que de uma microempresa que não consegue manter aqueles acordos coletivos. Então a gente entende isso. Então por isso nós defendemos acordo coletivo em algumas instâncias de empresa. Aqui as empresas grandes, aqui tem mais condições, que exportam mais, que vendem mais, que são grandes empresas, então a gente se preocupa em fazer bons acordos desde lá, para melhorar os campos de relacionamento da empresa. Mas que é diferente do nosso sindicato defende, é que o nosso sindicato é democrata. Nós sempre damos uma liberdade aos trabalhadores a formar comissão dentro da empresa. E isso está dando certo, sim, sempre deu certo nessa categoria e muitos assuntos foram resolvidos. É muito mais difícil resolver assunto na base do radicalismo? Não, acho que na fase democrática é muito mais fácil de resolver. Então, a maior parte das conquistas foi feita por eles. Muitos benefícios que eles conquistam dentro da empresa, como convênio médico, prêmio, insalubridade, melhorando a insalubridade de algum ambiente que eles reclamam, o IPI, a questão do médico do trabalho, a questão da segurança do trabalho deles. Isso é pensado pelo trabalhador. Eles mesmos começam a reclamar, eles mesmos começam a reclamar e pedir o equipamento. Muitas conquistas foi feita assim. Muita conquista dentro de frigorífico, dentro das indústrias, foi conquistado com eles mesmos, dando uma ideia o que deve ser falado, denunciando o sindicato e o sindicato dialogando, mostrando também a sua experiência. Porque eu sou um presidente sindicato da categoria da indústria de alimentação. Eu sempre trabalhei na indústria de alimentação. Eu trabalho há muitos anos, já vou aposentar nesse lado. Então, eu tenho conhecimento da minha área. Então, meus companheiros de são profissional, eles também têm conhecimento na área deles, eles sabem as necessidades deles. Logicamente, alguns empresários têm que ser na base da pressão, mas tem que ser na base da pressão do conhecimento, demonstrar para ele que tem conhecimento. Eu ensino nossos associados e trabalhadores da nossa categoria que eles, no local de trabalho, eles falem com conhecimento da sua profissão, com conhecimento da sua qualificação dos trabalhadores, porque a gente sente muito quando um empresário fala que os trabalhadores não estão querendo se qualificar. Mas os qualificados, os profissionais,
Eles são parceiros sim, porque muitas vezes eles ensinam o trabalhador da empresa e nessa vez eles não ganham nenhum benefício disso aí. Mas ele ensina por preocupação, ele ensina um filho dele, um amigo dele, por preocupação de formar uma qualificação. Até que ele defende uma forma, os empresários têm que entender que um trabalhador desse, que tem essa possibilidade, tem o dom de ensinar dentro da empresa, que eles gratifiquem ele, promovam ele, dá produção para ele, que melhora o salário dele, porque ele está ensinando mão de obra, uma pessoa boa, uma pessoa que preocupa com o próximo. Então, tem muitos trabalhadores no nosso setor que fazem isso. Eles formam a mão de obra. Eles formam a mão de obra muitas vezes sem benefício nenhum, mas eles têm que formar a mão de obra porque eles têm interesse em ensinar alguém. Eles têm o dom de ser um bom cidadão e ensinar as pessoas. Então, o nosso sindicato é democrata. Defendemos sim, nós estamos em dada convenção. Em primeiro lugar, a gente incrementa que os trabalhadores comecem a articular nos seus acordos coletivos para renovar seus acordos coletivos. E somos defensores do acordo coletivo junto ao Ministério do Trabalho, que se torne público isso aí também. Muitas vezes tem acordo coletivo, não é necessidade de colocar em Ministério do Trabalho, com o PPR, não é necessidade de colocar a participação do Estado das empresas. Tem alguns outros acordos aí, não tem muita necessidade de colocar no Ministério do Trabalho. Mas os acordos políticos tem necessidade de colocar no acordo coletivo. É que alguns movimentos sindicais que vieram aí agora, nesse momento, eles não defendem mais isso, mas eles não têm interesse em colocar no Ministério do Trabalho. Essa é a preocupação. Porque se nós não colocar no Ministério do Trabalho, protocolar o Ministério do Trabalho, colocar no site do Ministério do Trabalho, o movimento sindical não aparece como um defensor do trabalhador. Isso que me preocupa, porque os sindicatos parece que não querem colocar os acordos e a comissão coletiva no Ministério do Trabalho. Isso fica mal, porque não aparece o sindicato. Então tem a impressão que não está interessado em mais defender o trabalhador. Se você entrar no site hoje e procurar uma convenção nossa do setor de alimentação, do pessoal de São Paulo, do pessoal do Rio Grande do Sul, da Bahia, você percebe que está lá a convenção estadual dele, tudo implementado no site do Ministério do Trabalho, porque eles se preocupam com isso, porque o nome do sindicato é a representação do trabalhador, nós somos a voz do trabalhador, nós somos o olho do trabalhador. Então a ideia do sindicato é defender o trabalhador em todos os âmbitos políticos possíveis. Onde está a questão do trabalhador, nós defendemos. E alguns sindicatos acham que não é isso mais, tem que entrar no meio político, ser vereador, ser manipular a política, envolver na política. Eu acho que pode até entrar, mas contanto que seja o olho do trabalhador, o olho do povo. O movimento social é o que enxerga os políticos, acompanha os problemas do político, para evitar a corrupção, a ladroagem, dos gestores públicos também, tem muito problema de desvio de verba, superfaturamento. Então, quem é que tem que cuidar? Eu entendo que seja o movimento social e sindical, que tem que cuidar dessas pessoas, denunciar, acompanhar a prestação de conta deles, porque o dinheiro é público, é dinheiro do cidadão brasileiro. O sindicato é diferente, o dinheiro é do trabalhador. O trabalhador que patrocina o sindicato e ele que tem que patrocinar para ele ter liberdade de negociar e de representar politicamente os trabalhadores brasileiros. Porque o sindicato que vive de dinheiro de governo, eu entendo que é necessário, mas já me parece que fica corrompido, fica envolvido nisso. Nós não devemos envolver nisso. Né? Nós somos democrata, nós defendemos que o sindicato tem que ser independente de qualquer recurso de governo. O sindicato tem que ter recurso próprio pago pelos trabalhadores, para ele ter voz, liberdade de falar e de acompanhar todos os andamentos políticos dos gestores públicos, qualquer setor público. Porque o sindicato é uma entidade privada, ele é tipo uma empresa, é privada, tem CNPJ, é empresa do trabalhador, é um sindicato do trabalhador, uma entidade do trabalhador. Então achamos assim, esse é o pensamento do presidente Rinaldo Souza Salomão, que o sindicato é do trabalhador, ele tem que ser respeitado pelo trabalhador, ele tem que ter voz ativa para o trabalhador, porque o trabalhador trabalha só as 44 horas semanais, trabalha no domingo, feriado, e ele tem que ter a voz dele, ele tem que ter o olho dele, porque ele não tem tempo, muitas vezes eles trabalham 10 horas diárias, eles não têm tempo para acompanhar um jornal, para acompanhar um site de governo, um site político, qualquer coisa para acompanhar um furo político que faz, de uma lei que sai a sorduna, e a função do sindicato é cuidar disso aí, é de cuidar da CLT, da Constituinte, e cuidar de todos os andamentos jurídicos também, né, através do Tribunal do Trabalho, através da Justiça do Trabalho, até do Tribunal Comum também, que muitas questões do trabalhador está na Justiça Comum, está lá. Muita questão também da questão do trabalhador está lá no Tribunal Eleitoral Brasileiro, está lá os problemas do trabalhador, corrupção de político também.
muitos processos que se correm no país, que prefeito que se deve, presidente que se deve, governador que se deve, senadores que se devem na justiça e fica escondido no processo e no andamento. Se o sindicato não acompanhar esse processo e mostrar para a mídia que tem processo, um devido político que tem, essa pessoa tem ficha suja. E a função do sindicato é denunciar isso aí, mostrar os políticos de ficha suja e não defender isso aí. É isso que eu defendo. O sindicato é o defensor do trabalhador. Volto a dizer, os sindicatos são o olho do trabalhador. Ele enxerga a vida do trabalhador fora da casa dele. Ele enxerga dentro dos órgãos públicos, dentro dos empresários e acompanha todo o processo. Até de analisar se a empresa tem condições ou não tem condições, se ela está falindo ou não está falindo, qual é o interesse dela no mercado nacional ou no mercado internacional, qual é o interesse dela de usar a questão da importação para se beneficiar e desbeneficiar os brasileiros. Então, o nosso sindicato defende isso aí, prestar atenção em tudo. Então, nós somos defensores da democracia. A democracia tem que estar alerta. Se nós não tivermos alerta a isso, quem sobra pela classe, que é a menor favorecida, os incluídos, porque você já percebe que não se faz mais moradia para trabalhador que ganha R$600, R$1.000. Não se tem moradia nesse país. Se sai projetos, muitos para casas, para pessoas que ganham bem, pessoas da classe média, para trabalhador que ganha de 2 a 4, 5 mil reais e não sai moradia. Então, por isso que eu acho injusto ainda o que acontece no país. Não se acontece também no país, você percebe que um empresário da elite consegue benefício melhor e um pequeno empresário não consegue um recurso, um dinheiro que o governo tem que participar. Então eu acho que o governo tem que participar e preocupar com todos eles, com igualdade. Se um cidadão quer comprar 500 caminhão e um cidadão quer comprar um caminhão sozinho, que ele quer ser um caminhoneiro, quer ser um motorista, quer ser um empresário que tem um funcionário, então tem que ter igualdade. O mesmo direito que um tem, o outro tem que ter direito. Os bancos brasileiros têm que liberar dinheiro com igualdade para todo mundo, de preferência com igualdade de juros e de prestações, condições de pagar, de análise de prestação, que também estão com problema nesse país, que as frotas brasileiras estão os caminhões velhos e precisam se trocar. Tem que ter facilidade na questão dos caminhoneiros, porque eu sou fã de caminhoneiro. Eu acho que é uma profissão muito honrada, como a profissão dos ruralistas, das pessoas que trabalham em fazenda, se não é os peão que ficam lá nas fazendas, trabalhando na fazenda, não é os magaretes, na profissão que fica lá 10 horas dentro da matança, arrancando o couro, quente, calor, sofrendo, são grandes profissionais, as pessoas metalúrgicas também, se não é eles montar o carro, funcionar o carro, eletricista, então são profissionais, então nós temos que respeitar todas as profissões do mundo. Eu sou magareto, eu sou sendo magareto do setor da alimentação. E sempre eu sou qualificado no setor da alimentação. Conheço todo o setor da alimentação e procuro conhecer todo o meu setor de alimentação. Tanto faz de panificação, tanto faz da bebida, tanto faz do trigo, tanto faz do setor óleo, tanto faz da bebida. Eu procuro saber de tudo. É conversando com meus colegas qualificados, meus amigos, administradores, empregados, que me falem sobre o seu setor. Então eu tenho conhecimento de tudo. Eu só sei que a empresa da indústria da alimentação no tal é uma igualdade só. Ele trabalha num sistema só. Então, eu tenho facilidade com isso sim. E onde que a gente consegue resolver muito problema? Entendo que todos são companheiros. Não tem discriminação nessa categoria. Não existe para mim administrador, gerente ou diretor. Para mim, trabalhador, classe pequena, classe da alta ou não, são todos trabalhadores. Empresário é empresário, empregado é empregado. Então não tem discriminação. Nós defendemos igualdade, precisamos um do outro. Porque muitas vezes na vida, sindicalista discrimina um setor. Então eu acho que não já começa mal, porque a gente não pode discriminar. Ela tem que ter bom diálogo em todo setor. Então, agradeço a vocês e coloquei esse vídeo no YouTube para vocês entenderem como é o pensamento do presidente do Sindicato de Alimentação, Rinaldo Souza Salomão, do Mato Grosso do Sul, onde eu sou defensor da democracia. Um abraço a todos.